sejam todos bem-vindos ao canal Professor Conte a Sua História. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar a professora Paula. Tudo bem, Paula? Tudo bem, graças a Deus. Gratidão Que pelo bom. convite. Seja bem-vinda. Gratidão. É Eu um que prazer estar agradeço. no seu canal. Eu que agradeço. Muito obrigada. Conte a sua história. Quem é a professora Paula? Professora Paula. Meu nome é Paula Almeida de Araújo, eu tenho 49 anos, sou formada em pedagogia e eu prestei o concurso em 2017, no quarto semestre de pedagogia, eu ainda estava finalizando, e passei em primeiro lugar na primeira lista, e aí tudo começou, né? Porque a educação especial prestei para atendimento educacional especializado. Eu falo que é a minha paixão. Então, antes de contar sobre a minha profissão, então eu sou Paula Almeida, eu tenho 2 irmãos, a minha irmã Patrícia e o meu irmão Fábio. Tenho minha cunhada Keila e tenho os meus 2 sobrinhos maravilhosos, que eu amo de paixão, que é o Brian e a Brenda. E meu pai é João Carvalho. E minha mãe, Inalda Almeida de Araújo, ela faleceu em 2015, então eu devo a formação em pedagogia graças à minha mãe, porque quando minha mãe faleceu em 2015, eu precisava fazer algo para espairecer a cabeça, porque eu já sou formada em administração de empresas, né? Então eu pensei, eu vou fazer algo para poder espairecer. E quando eu cheguei na aula de pedagogia, eu falo que foi paixão a primeira aula. E aí eu sou realizada profissionalmente depois que eu fiz a pedagogia. E aí eu entrei em Taboão da Serra, no concurso público de AEE, professora de educação especial, em 2019, em 3 de março de 2019. E depois em 2019 eu prestei outro concurso, também para professora de educação especial, passei em 10º lugar e entrei em 10 de maio de 2022. Então, ou seja, eu tenho 2 cargos na prefeitura de Taboão da Serra. Então, essa é um pouquinho da minha história, como que eu comecei pedagogia. Então, muito interessante essa questão que você falou sobre a mudança que você era na área administrativa, formada em administração, e foi fazer pedagogia e foi um amor pela primeira vista, né? Foi amor à primeira vista. Primeira vista. Também, antes de fazer a pedagogia, depois que eu formei de administração, eu fiz designer de publicidade na Escola Pan-Americana de Artes também, que eu sempre fui muito criativa, porque eu não estava me sentindo realizada em administração. Então, como eu sou muito criativa, eu fiz design de publicidade, mas sentia que faltava algo, que faltava algum propósito, que realmente preenchesse, sabe, a minha vida profissional. E quando eu dei de cara com a pedagogia na primeira aula, foi até com o professor Alexandre Moreira Honorato, foi minha primeira aula de matemática, ele falou as possibilidades do professor, e um deles foi designer instrucional, ou seja, o designer para professores assim, que fazem o conteúdo em EAD. Então, eu me interessei, falei assim, nossa, eu creio que eu vou me dar bem assim, nessa área de design instrucional. Só que, desde o estágio, eu sempre ficava com criança com necessidades especiais, né, portadoras de deficiência. Então, minha paixão já começou desde aí, porque eu sempre gostava de ficar com eles para ver como que era o mundinho deles. No estágio, eu entrei para fazer o estágio obrigatório, eu sempre ficava com crianças com deficiência. Então, eu sempre gostava de ver como que era o mundinho delas. Então, eu senti que ali eu poderia fazer diferença. E quando eu passei, eu saí da faculdade, já entrei direto no AE, Atendimento Educacional Especializado, realmente eu me encontrei, porque eu vi que eu poderia fazer diferença na vida das crianças. Eu falo que são os meus passarinhos. Ótimo. E agora, vamos falar sobre projeto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto Pedagogia da Conscientização e do Afeto. Como surgiu e por que surgiu esse projeto?
O projeto Pedagogia da Conscientização e do Afeto, inclusive eu apresentei esse projeto na ECLOC, né, o Feira de Educação, em outubro desse ano. Justamente ele surgiu devido a uma necessidade. Primeiro foi uma necessidade minha, que eu vi com relação à conscientização, porque em 2022, em novembro de 2022, 22 de novembro, eu descobri que eu estou dentro do espectro do autismo, com comorbidade em TDAH, piora para ansiedade e depressão. Então, no primeiro momento, foi muito desafiadora a aceitação. Eu não... Olha, porque eu sou professora de educação especial, mas eu fiquei pensando, como será que a secretaria vai receber uma professora dentro do transtorno do espectro do autismo? Como será que os pais vão me receber? Eu pensei assim, será que eles vão pensar, uma autista cuidando de outra autista? Então, a partir do momento que eu comecei a conscientizar com relação às minhas especificidades, eu falo que nós autistas não temos limitações, temos especificidades, porque com suporte nós podemos executar tudo, só precisamos de suporte. Então, até essa conscientização das minhas especificidades, que eu estou dentro do transtorno do espectro do autismo, e isso não invalida quem eu sou e as minhas conquistas na educação, pelo contrário, isso acaba me favorecendo, porque como autista, eu sempre detecto padrão, e minhas crianças, né, os estudantes, normalmente elas têm um padrão, então eu consigo identificar quais são os padrões, o que elas gostam, como fazer intervenção com as crianças dentro do espectro do autismo, como deficiência intelectual, síndrome de Down, altas habilidades também é o público-alvo do AE, Atendimento Educacional Especializado. Então, a partir do momento que eu tive essa conscientização, foi que eu acabei dando mais importância para o meu trabalho como pedagoga de educação especial. E desde em 2019, quando eu entrei na rede, observando o perfil das crianças com deficiência e altas habilidades, eu percebi que o primordial é a conscientização. Tanto que meu TCC na faculdade para TDAH era sobre as inteligências intrapessoal e interpessoal do Gardner, né? Então, ou seja, a intrapessoal é de autoconhecimento, né? De você autorregular. Então, como você se conhecer, saber dos seus potenciais, dos seus déficits, para poder superar os desafios. Então, eu percebi, durante as aulas do AE, com esse público-alvo, que o importante era a conscientização, ou seja, que as crianças precisavam saber das suas especificidades, para elas reconhecerem quando estão em crise, para poder facilitar na hora da crise, de você poder fazer uma intervenção. Então, essa foi a da conscientização. Foi também, a princípio, foi sobre a minha conscientização, e eu vi que era importante que as crianças também soubessem essa conscientização. Na pedagogia, né, nós falamos que é importante, na intervenção que eu fiz também, neuropsicopedagogia, clínica e institucional, eu estou cursando, só falta o TCC, a importância da conscientização. E por quê? Tem uma frase difundida por Sócrates que fala, né, conhece-te a ti mesmo, né? Então, ou seja, você se autoconhecendo, você consegue superar os desafios e os déficits, e as crises também. Então, o autoconhecimento é super importante. E aí, então, eu instituí a pedagogia da conscientização e do afeto. Por que do afeto? São os dois pilares da educação especial, conscientização e afeto. E do afeto, eu não consigo fazer intervenção, estimular a criança com deficiência e altas habilidades, se eu não criar vínculo com essa criança.
Então, por isso que é questão do afeto, afetividade de Ballon, né? Que é muito importante. Então, como que a criança se sente afetada? Inclusive, dentro dessa pedagogia do afeto, eu utilizo as 5 linguagens do amor, que é de Gary Chapman. Você já leu o livro do Gary Chapman, falando das 5 linguagens do amor? E é muito importante, porque tem palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, serviços. Então, são cinco linguagens. Então, qual que a criança gosta de... como que ela se sente amada? Como que ela se sente afetada? De repente, por exemplo, na sala de aula, sempre tem aquela criança, aquele estudante, ai, posso te ajudar? Posso te ajudar? Então, normalmente a linguagem dela é o ato de servir. Tem crianças que já gostam de receber uma lembrancinha, como que se diz, um adesivo, isso é presente. Ou senão, tem crianças que gostam de ser elogiada, palavras de afirmação. Tem crianças que, posso pegar no seu cabelo, né? Então, toque físico. Então, depois que eu li esse livro, eu reconheci que nas crianças isso é muito latente, tanto que depois que ele escreveu primeiro para casal, depois ele escreveu as 5 linguagens da criança, deu tão certo que ele escreveu as 5 linguagens do adolescente, e ele se associou com a de RH e fez as 5 linguagens do profissional, né, no ambiente de trabalho. Então, para você ver que a afetividade é muito importante. Então, se eu sei que uma criança é amada, como que ela se sente afetada, então ela vai criar vínculo comigo e eu vou conseguir ter uma melhor intervenção e melhor estímulo nessas crianças para poder estar desenvolvendo as habilidades nessas crianças, público-alvo do AEE. Sim, quando você falou da afetividade, eu lembrei que quando eu fiz o doutorado, o meu tema foi, eu pesquisei o Vallon também, porque eu usei essa questão da afetividade. E eu fiz uma pesquisa com professores, que eu perguntei se é importante ou não a afetividade na sala de aula. E alguns falaram que sim, outros falaram que não. Mas eu, como professora, eu acho que a afetividade é muito importante na sala de aula. Inclusive, com relação à afetividade, igual eu falei para você, se a gente não cria vínculo, eu não consigo fazer com que a criança ela se sinta à vontade na sala de aula, se sinta segura. Então, a intervenção é muito melhor quando você cria vínculo com a criança. E, além da afetividade, utilizando a questão do vínculo, eu uso também rapport, que aí vem do coach, porque eu também quando eu entrei na faculdade de pedagogia, primeiro eles deram a primeira, como falar, foi uma imersão, foi em coach, né? Que eles deram para todos os alunos, que como eu sou da primeira turma, então para todos os alunos da primeira turma, eles deram essa formação em coach. E nós fizemos uma imersão de 12 horas. Eu falo que o coach, assim, mudou a minha vida, que para mim é uma filosofia de vida. Então, eu utilizo metodologias do coach na educação também. E aí, com relação... agora eu me perdi, porque eu estava falando do coach? Para poder... do rapport. Então, porque aí eu aprendi o rapport no coach. Por exemplo, se para a criança sentir vínculo com você, criar vínculo com você, então eu começo a reproduzir algumas falas da criança. Se ela falar o coração, eu falo coração. Ou se de repente ela está assim, eu faço a mesma posição que ela. Ou seja, ela fala assim, olha, a Pro está fazendo a mesma coisa que eu. Então, isso acaba criando mais vínculo. Então, eu uso o rapport para a criação de vínculo também. E na conscientização, por exemplo, para eles se reconhecerem como estão em crises, o que eu costumo passar também? Histórias sociais. Por exemplo, tem o Fabinho nervosinho. Então, às vezes, crianças que são nervosas,
que usam, por exemplo, que gosta de toque físico, mas usam o toque físico inadequado, né, que é a parte física. Então eu passo Fabinho Nervosinho. Então aí tem a história social que fala que o Fabinho Nervosinho, ele bate nos colegas na sala de aula, sempre quer brincar de luta, e ele não tem muita paciência, tá sempre brigando com todo mundo, até no futebol. E o pai dá um peixinho pro Fabinho. E o Fabinho vê que esse peixinho, ele acaba quebrando tudo do aquário, batendo nos outros peixinhos. Aí ele fala pro peixinho: peixinho, não é para você fazer isso. E aí ele fala: nossa, mas eu tô fazendo isso também. Aí ele se reconhece, e aí ele vê que aí ele passa a não ficar mais nervoso na sala de aula. Então, eu utilizo esses tipos de histórias sociais para as crianças reconhecerem os seus comportamentos, e aí eu consigo manejar os comportamentos mediante as histórias sociais. Então, é um dos recursos da conscientização. E também é muito importante livros de autoajuda. Como eu gosto muito da Biblioteca das Boas Maneiras, da Mônica, da turma da Mônica, que fala com licença, por favor, que são palavrinhas mágicas. Então, eu costumo trabalhar esse livro na sala de aula. Também falando sobre as emoções, quando estou triste, quando eu me sinto, quando eu estou feliz, quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo. Então, eu utilizo também essas histórias de autoajuda para as crianças ampliarem o repertório dos bons comportamentos, dos comportamentos adequados. E quando a criança tem um comportamento inadequado, eu não enfatizo o comportamento inadequado. Eu sempre enfatizo, por exemplo, normalmente está falando palavras inadequadas. Olha, lembra, aqui a gente só pode falar palavra bonita, só palavra adequada. Então, eu estou fortalecendo, focando os comportamentos adequados e não o comportamento inadequado. Então, por isso que é bom estar passando essas histórias sociais, livros de autoajuda, para aumentar o repertório de comportamentos adequados nas crianças público-alvo do AE. É muito mais fácil você fazer um manejamento dos comportamentos inadequados. Foi assim que surgiu o projeto. Qual faixa etária que você utiliza essa metodologia? Eu trabalho, então, desde o jardim, então, crianças de 3, 4 anos, até o Fundamental 1, 10 anos, 9, 10 anos. Então, até o 5º ano. Então, de manhã eu trabalho na escola EMEB Darcy Ribeiro, que lá tem jardim, até o Fundamental 1, que é do 1º até o 5º, e à tarde eu estou no EMI Maria Cebolinha, Jardim 1, Jardim 2 e maternal, mas só que maternal é só estimulação, estimulação, não faz parte do público-alvo do AE, que é passar no contraturno na sala de recursos multifuncionais. Então, eu atendo a partir do Jardim 1 e Jardim 2 nas EMIs. Agora, você pode dar um exemplo aí de como você trabalha o autoconhecimento com essas crianças? Então, do autoconhecimento foi através das histórias, né, de histórias sociais, porque ela se reconhece e vê quais são os comportamentos, e os livros de autoajuda, que normalmente também falam sobre as emoções, que é importante, por exemplo, o autista tem dificuldade em reconhecer as emoções. Então, eu trabalho muitas emoções para se reconhecer. E, inclusive, a partir desse bimestre, eu vou estar enfatizando os personagens do Divertidamente 2, justamente esse filme do Divertidamente 2, que abrange as emoções de uma forma lúdica. Então, a gente sempre trabalha com lúdico. Então, para esse autoconhecimento através das emoções, eu vou estar trabalhando esse semestre focado nas emoções. É muito interessante essa questão de trabalhar as emoções, porque o que a gente vê hoje é que a maioria das crianças, elas são estimuladas apenas para sorrir. Não pode ter as outras emoções, como a tristeza, só a alegria. Agora, é impossível alguém permanecer alegre o tempo inteiro e não conhecer as outras emoções.
Então, essa questão de trabalhar todas as emoções é importante, não só para esse público seu, mas também para os outros públicos, para É outras importante. crianças. Eu até costumo falar uma frase de Frederick Douglass, que é melhor construir crianças fortes do que consertar homens quebrados, né? E por isso a importância de você trabalhar as competências socioemocionais que estão na BNCC. Isso trabalha-se na educação, não somente no AE, mas é imprescindível você estar trabalhando as emoções. Por exemplo, nos meus alunos, normalmente eles estão com raiva, às vezes, por exemplo, tem criança que não é verbal. Então, como que eu vou comunicar com essa criança não verbal? Então, eu também trabalho a comunicação aumentativa alternativa, que é para poder, são imagens, figuras, para a criança estar se comunicando de uma outra forma. Então, com relação às emoções, estar verificando as emoções, às vezes ela não consegue expressar o que ela está sentindo. E aí, então, eu normalmente eu falo assim, tudo bem você ficar nervoso, tudo bem você ficar triste. Então, só não pode, por exemplo, agredir o coleguinha, Bater, agredir outra pessoa. Então, vamos respirar. Então, a gente técnicas para poder estar respirando, se acalmando. Então, mindfulness, meditação. Então, é importante para poder acalmar e extravasar a raiva, essas outras emoções que às vezes eles não sabem como lidar. E a gente trabalha para que eles saibam como lidar com as emoções. Sim. Sobre o projeto, você tem mais alguma coisa para falar? Então, a importância das emoções e da conscientização, principalmente das emoções, porque não há aprendizado sem emoção. A neurociências, agora aliada à aprendizagem, tanto que eu já terminei a neuropsicopedagogia clínica institucional, só que está faltando o TCC, e eu também escrevi no MBA na USP, justamente sobre neurociências na aprendizagem, para me aprofundar ainda mais sobre a neurociências, porque com a neurociências eu vou conseguir estimular com mais eficácia os meus alunos. E justamente na neurociência, ele fala justamente que não há aprendizagem sem emoção. Então, para a criança tem que ser significativo. Tem que tocar a criança para ela poder internalizar e aprender. Se não for significativo, a criança ela não aprende. Não aprende, exatamente. Tem que ser significativo. Exatamente. Então, meu projeto é pedagogia da conscientização e do afeto. E da conscientização, também eu fiz uma carta de apresentação, não sei se dá para você ver, esse aqui, como eu sou autista, eu fiz com os meus dados. Então, essa carta foi no início do ano, pelo CREI, eles deram para os pais preencherem. Só que eu vi a necessidade de elaborar no modelo infográfico. Como eu sou designer, então eu deixei as informações de um modo que fosse fácil de visualização e fosse fácil, por exemplo, circulação com os professores, com a comunidade escolar, com a direção, a gestão, então com todos da escola. É importante ter essas informações. Então, essa seria a conscientização, porque eu trabalho a conscientização não somente das crianças, mas também dos pais, a conscientização da comunidade escolar a respeito das especificidades das crianças com deficiência e altas habilidades. Então, eu coloco, por exemplo, qual que é a especificidade da criança, qual é o diagnóstico dela, se ela toma remédio, é importante saber na escola, dependendo do qual horário que ela está tomando remédio, se ela está muito sonolenta ou não, se ela observa se teve mudança na medicação. Também coloco os personagens prediletos da criança, porque isso facilita na sala regular, porque os professores podem estar utilizando atividades com os personagens principais. Então, ou seja, isso vai motivar a criança a estar executando as atividades. Então, como coisas que eu gosto, hiperfoco, também para utilizar nas atividades, habilidades, o que ela consegue fazer, se ela também tem alguma alergia,
isso aqui também é importante, coisas que me irritam, as dificuldades. Então, coisas que irritam, então, assim, olha, se a criança entrou em crise, se a professora estiver com essa carta, você, nossa, então eu já sei que isso irrita ela. Então, ou seja, então consegue descobrir o antecedente para que a criança não entre mais em crise. Então, isso aqui também é importante. Então, como me comunico, se é oralmente, ou se é só por gestos, ou se é através de uma comunicação alternativa, e como me ajudar. Então, ou seja, como acalmar a criança quando ela está em crise. Então, são as respostas que os pais nos fornecem e isso é de grande valia. Tanto que essa carta de apresentação, me perguntaram se eu poderia, se eu gostaria de estar, como falo, disponibilizando essa carta na CONDECA, que é o Conselho de Adolescentes e Crianças do Estado de São Paulo. Então, a importância dessa carta eu desenvolvi para dar de presente para os pais e facilitar a comunicação, mas essa carta é extremamente importante para a conscientização da comunidade escolar e dos pais também, que eu entreguei para os pais. Agora, se alguém quiser essa carta, alguma escola, algum professor, como você pode compartilhar? Isso, eu vou tentar deixar um modelo que eu fiz no Canva, vou ver se eu consigo deixar um modelo para que as pessoas coloquem as fotos e preencham. Então, já vai estar o designer, a arte, eu vou tentar disponibilizar de forma gratuita no Canva. Tá. Esse projeto seu, ele só fica nas escolas que você trabalha ou já está ampliado aí na rede? Então, a pedagogia da conscientização de afeto eu iniciei nesse ano e eu consegui, no caso que eu inscrevi esse projeto na formação também anual dos professores, que teve o 3º encontro, que é o Currículo em Ação. Então, fui uma das formadoras da SEDUC, da Secretaria de Educação de Taboão da Serra, e eu fiz a formação anual para os professores falando sobre, um dos itens era essa pedagogia da conscientização do afeto, justamente para estar replicando na rede, e eu escrevi esse tema também na ICLOC, e o meu trabalho também foi aprovado, selecionado, e eu fiz a apresentação no ICLOC. Então, ou seja, outros professores de outros municípios também conheceram esse projeto da conscientização do afeto. Espero que replique. Porque é muito interessante esse projeto seu, muito bom. Agora, você falou também que você é palestrante. Você pode falar um pouquinho, fazer um resumozinho sobre as palestras que você ministra, o que você palestra? De acordo também com o que me pedem, né, eu palestro. Normalmente é da área da educação especial, que eu sou especialista, né, com crianças dentro do espectro do autismo e com deficiências e também altas habilidades. Por exemplo, eu palestrei numa faculdade que foi, como eu também sou autista, eles precisavam de uma pessoa que falasse como que é ser um profissional autista, né? Então, foram para todos os trabalhadores, todos os profissionais dessa faculdade. E eles gostaram, foi na faculdade Anhanguera que eles me convidaram, foi a Paula B, porque eu sou Paula A, né? Paula Almeida, foi a Paula Barros que me indicou, e eles gostaram dessa palestra e me convidaram para a Semana da Psicologia para estar falando sobre as características de pessoas dentro do espectro do autismo, e eu fiz essa palestra na Semana da Psicologia. E eu também já fiz várias formações aqui em escolas de Taboão da Serra da rede, porque um gestor vai indicando para o outro e eu vou dando conforme a necessidade, se é sobre níveis de ajuda, os suportes, ou sobre estimulação, qual que é o público-alvo do AE. E minha última palestra foi para uma EMI, que ela viu também esse projeto da pedagogia da conscientização e do afeto, na SEI, na realidade, foi numa escola em Osasco,
quem me convidou foi a coordenadora Andréia, e que ela viu a minha palestra no ICLOC, achou muito interessante e gostaria que eu replicasse para a SEI, que é uma das unidades da FITO, em Osasco. E eu também palestrei. Então, conforme vão me solicitando, eu vou personalizando as palestras. Agora eu vou lá atrás. Sim. Como os pais reagiram quando soube que você também era autista? Boa pergunta. Então, aquele meu medo, aquele meu temor, olha, eu vou falar para vocês, os pais e as crianças me receberam assim de braços abertos, porque aí eles ficam mais à vontade de falarem comigo sobre as especificidades de seus filhos também, e aí eles falam assim, mas meu filho vai conseguir fazer uma faculdade, vai conseguir trabalhar, então, com estimulação, participando de equipe multidisciplinar, então tudo é possível, então nós não temos limitações, só precisamos de suporte, e aí que eu dou a importância do meu trabalho, porque na minha época eu não tive nem para altas habilidades, eu não falei, mas eu tenho altas habilidades, então eu descobri que eu estou dentro do transtorno do espectro do autismo, mas eu tenho altas habilidades, então eu nunca soube lidar com a minha inteligência. Então hoje eu vejo a necessidade do meu trabalho, a importância do meu trabalho, porque ajuda a criança justamente na conscientização, porque ela já vai conhecendo quais são as características dela, quais são as especificidades, como ela faz para superar os desafios, porque autista também TDAH tem disfunção executiva. Nós falamos na psicopedagogia, aqui na parte frontal, tem déficit das funções executivas, como planejamento, tomada de decisão. Então, são disfunções executivas que acabam nos prejudicando no dia a dia. Então, ou seja, porque tudo isso pode se treinar, nós treinamos essas habilidades de funções executivas para que ela não tenha tanto déficit e possa superar os desafios no trabalho, na escola, na vida acadêmica. Então, ou seja, os pais, eles me abraçaram, assim, eu fiquei surpresa com a recepção dos pais, porque eu acabo virando como se fosse um exemplo que ele também vai conseguir, meu filho também vai conseguir. E eu uso também a minha experiência com relação também, que foi desafiadora, à medicação. Eu fiquei afastada no ano passado de maio a dezembro, então até acertar a medicação foi desafiador, então eu aconselho os pais para falarem com os médicos a respeito dos efeitos que estão ocorrendo nas crianças, para poder estar ajustando a melhor forma a medicação, para não demorar tanto tempo para acertar a medicação. Então, eu acabo utilizando as minhas experiências para passar para os pais. Então, os pais me abraçam, me acolhem, então os pais me acolheram muito bem. Eu fiquei surpresa com o acolhimento dos pais. Os pais das crianças foram os que mais me acolheram. Então, eu vou falar uma experiência que eu tive o ano passado. Eu tive uma criança que ele é autista e tem outros filhos. E houve uma troca da medicação dessa criança e foi muito difícil, porque não conseguia mais a regulação dele. E o médico dizia assim, ele tem que ir para a escola, ele tem que ir para a escola. Só que ele não se regulava. Ele chegava 8 horas da manhã já, sem a regulação. Foi muito complicada essa questão da regulação dele. Por isso que é importante de se conversar, porque às vezes o especialista acaba não escutando os relatos dos pais conforme as reações, que eu tive também várias reações, não estava me regulando, estava me piorando a questão da depressão, eu tive queda de cabelo, eu tive várias questões. Então, na hora que eu finalmente, como eu fiz neuropsicopedagogia, eu fui ler a bula do remédio e eu vi quais eram as reações, né? E eu falei, nossa, eu tô tendo isso e isso. E na hora que eu falei pro médico, eu falei, então tá, vamos mudar a medicação. Do que mudou, diminuiu uma dosagem de um medicamento e
aumentou a dosagem do outro, solucionou o problema. Isso foi em novembro. Em dezembro, voltei a trabalhar. Então, por isso a importância da medicação também, porque alguns pais acabam tirando a medicação sem orientação médica, ou se não, diminuindo a dosagem sem orientação médica. Então, ou seja, sempre falar com o médico, porque a medicação é extremamente importante que nos auxilia com relação às nossas especificidades. Então, eu falo, pai, eu já fiz isso, então não faça isso. É muito ruim. Então, fala para o médico, dê a possibilidade de trocar medicação. Então, é sempre com orientação médica, nunca tirar por conta própria, porque isso é uma realidade, que os pais acabam nos confessando na anamnese, né? Quando nós temos reuniões, então, eu aconselho os pais a estarem buscando um médico e para trocar, mas sempre com orientação médica, nunca retirando ou diminuindo a dosagem por conta própria. Isso mesmo, isso é importante, essa questão, porque muitos pais acham que a criança não está regulando ou está dormindo muito, está tendo comportamento diferente de antes, e termina falando assim, esse remédio não está fazendo bem, e tira por conta própria. O correto é voltar ao médico, conversar o que está acontecendo, e juntos, lá o médico vai ver o que irá fazer. É isso mesmo, isso mesmo. Foi um prazer, Paula. Agora, quem quiser mais informações sobre o projeto, sobre a sua vivência, como você é uma profissional, professora, palestrante, entre outras funções que você exerce, sendo autista, como fazer para saber mais? No Instagram é fácil, é @paula220v, de 220 volts, o número 220 e V de Vitória. Então, Paula220v no Instagram. Então, igual você falou, né? Além disso, eu também sou escritora. Aqui, eu estreiei na Bienal como coautora do livro Alma em Palavras. Então, você vê, eu sempre tive dificuldade na comunicação. E a escrita sempre foi o meu falar. Então, sempre utilizei a escrita para poder me comunicar. Então, eu fiquei muito contente de ter inaugurado na Bienal esse ano de São Paulo o livro Alma em Palavras, como coautora, de 7 poesias. E também estou num projeto na Bienal do Rio de Janeiro, no próximo ano, 2025, na antologia Se Tem um Dom, Seja, do Bruno Black, do Rio de Janeiro, que é um poeta expoente do Rio de Janeiro, e estou no projeto dele, no livro também, como coautora. Eu gostaria de ler uma poesia. Como esse mês de outubro foi dos professores, eu fiz uma poesia na faculdade e quando foi na minha formação, porque, olha só, eu tive Covid, né? Fiquei 55 dias internada de Covid, 23 dias entubada e 19 de traqueostomia. Então, assim, foi Deus, assim, agradeço demais a Deus. Foi um milagre, né? Oraram por mim, foi um milagre mesmo. Foi a mão de Deus na minha vida. Então, ou seja, eu fiz minha formatura, então, em 2023, foi 2023, não, foi 2022 que eu fiz a minha formatura. E aí eu li essa poesia eu fiquei muito emocionada, porque eu falo que ser professora, eu falo que ensinar é uma missão de amor, uma eterna missão de amor, né? Eu gostaria de estar finalizando com a poesia. Pode ser? Com certeza, sim. Eu vou até deixar. Sementes do amanhã. Percorrendo pelo caminho, fui juntando sementes. Após vários semestres de percurso, juntei sementes das mais variadas qualidades e tipos. Então me perguntam, o que fará com elas? Contudo, respondo, quero ser agricultora de gente.
Vislumbro vários hectares de terra fértil à minha frente, prontos para serem cultivados. Vejo-me arando, roçando, capinando, tirando as pedras. Enfim, preparando a terra e efetuando berços para o plantio. O que plantarei? Sementes do amanhã. Esses pequenos grãos deitados em berços esplêndidos não são compostos somente pelo conhecimento. São grãos de amor, de afeto, de compreensão e de empatia. O que espero colher? Não espero colher nada. Não planto para mim. Minha intenção é obter árvores fortes e frondosas, que sejam resilientes quando, porventura, uma tempestade ou desafio aparecer. Que essas árvores apreciem seus próprios frutos e que esses ajudem e alimentem aqueles que necessitarem. Que sejam frutos de cidadania, bondade, afeto, encorajamento, sabedoria e conhecimento inovador. Que a colheita seja farta. E vendo a colheita, sentirei orgulhosa de ter me formado uma agricultora de gente. Contudo, sei que plantei no presente as sementes do futuro que um dia sonhei. Eu escrevi em 3 de outubro de 2018, sobre a minha profissão, que é pedagogia. Aqui o designer da poesia. Linda essa poesia, nossa, gostei quando você falou que nós somos agricultores, né? Muito linda mesmo. Gratidão. E assim, né, finalizamos a nossa entrevista agradecendo muito você por ter aceito participar. E o canal está aberto a hora que você quiser, pode voltar, podemos fazer live no Instagram. É só você me dar um sinal que eu te chamo novamente, te convido novamente. Gratidão em espalhar essa semente do autoconhecimento, toda a pedagogia da conscientização e do afeto. E como o meu diagnóstico foi tardio, então eu levanto a bandeira do diagnóstico precoce, que é importante, que normalmente em meninas é diagnosticado tardiamente, justamente porque a gente às vezes não tem muito déficit na comunicação e às vezes com altas habilidades acaba mascarando as questões do autismo. Então, levantar a bandeira do diagnóstico precoce. Tá, obrigada. Gratidão. Gente, lembrando que quem não foi inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo e muito obrigada às pessoas que irão assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Eu que agradeço.